Nem só de beleza vive o turismo. Às vezes, o que marca uma viagem não é a paisagem de tirar o fôlego, mas sim o bafo do esgoto a céu aberto, o trânsito de 1000 buzinas simultâneas e os fios de eletricidade pendurados como se fossem decoração. Hoje, no Belo Mundo, a gente vai conhecer os países que entraram para a nada glamurosa lista dos lugares mais feios do planeta. E quando falamos feios, estamos falando principalmente de cenário urbano, tá? Aquele combo de caos visual, poluição, abandono e uma infraestrutura que, se tivesse rosto, estaria pedindo socorro. Para montar essa seleção, a gente levou em conta aspectos como organização das cidades, estado das ruas, coleta de lixo, trânsito, saneamento básico, segurança e, claro, aquele fator estético que faz você pensar: será que eu errei de voo? Importante. Isso não significa que esses países não tenham cultura incrível, povo acolhedor ou paisagens naturais de cair o queixo. Muitos têm. Mas quando o assunto é beleza urbana, aí a conversa muda de figura. E dito isso, sem mais delongas, vamos agora conhecer os piores destinos para chamar de lar ou simplesmente visitar. Número 10. Bangladesh. Quando o assunto é multidão e trânsito caótico, Bangladesh sai na frente com louvor. Só em Dhaka, a capital, vivem mais de 20 milhões de almas se acotovelando diariamente em ruas estreitas, cheias de rickshaws, carros velhos e ônibus lotados, tudo avançando ao mesmo tempo sem muita regra. A densidade populacional é tão insana que qualquer deslocamento se torna uma batalha campal. Buzina para todo lado, gente tentando atravessar a rua como pode e motoristas disputando cada centímetro de asfalto. E a paisagem? Em vez de arranha-céus brilhantes e calçadões organizados, a gente encontra entulho, construções inacabadas e fios de energia pendurados por todos os cantos. O cheiro de poluição mistura-se ao de comida de rua, criando uma confusão sensorial difícil de esquecer. Sem contar que a coleta de lixo não dá conta do recado, o que resulta em montes de sacos plásticos, restos orgânicos e todo tipo de sujeira espalhada. Se você gosta de choques culturais, esse é o destino perfeito. As feiras e bazares transbordam cores, tecidos, temperos e, principalmente, pessoas dispostas a receber o turista com simpatia. Também há templos lindos e uma culinária capaz de conquistar qualquer fã de pratos apimentados. Só que, se a gente falar estritamente de beleza urbana, Bangladesh carimba o passaporte da feiura sem muito esforço. Um lugar que, embora tenha paisagens naturais incríveis, principalmente nos deltas dos rios, sofre com o desleixo e a superlotação das cidades. Número 9. Paquistão. O Paquistão é dono de um legado cultural impressionante, com heranças da antiga civilização do Vale do Indo e monumentos lindíssimos erigidos ao longo de séculos. Porém, basta chegar às grandes cidades para perceber que a realidade urbana é um tanto caótica e feinha. Karachi, por exemplo, é uma megalópole que, de tão populosa, parece ter se expandido de qualquer jeito, sem nenhum plano. Lá, o trânsito é rei, e a poluição do ar é o súdito revoltado, deixando o céu numa tonalidade acinzentada constante. Sem falar na montanha de lixo que se espalha por ruas, calçadas e terrenos baldios, resultado de um sistema de coleta deficiente. É normal ver fios de energia e postes improvisados por todos os cantos, dando aquela impressão de que tudo pode dar um curto-circuito a qualquer momento. E quando chove, o que não é tão frequente, mas acontece, as vias viram um lamaçal que faz a cidade parar de vez. Em Lahore, o cenário também não é diferente. Conhecida por sua arquitetura histórica e palácios mogóis, a conservação das áreas antigas não acompanha a velocidade com que novos prédios, muitas vezes sem acabamento, brotam por todo lado. A poeira e os entulhos fazem parte do cenário urbano, refletindo a dificuldade econômica e o ritmo desordenado do crescimento.
E muito embora o Paquistão tenha lugares montanhosos de tirar o fôlego, com picos imensos e vales verdejantes, a verdade é que não tem como deixá-lo de fora dessa lista. Número 8. Afeganistão. Terra de antigas rotas da seda. O Afeganistão tem uma história tão rica que dá vontade de passar dias lendo sobre impérios e grandes civilizações que um dia floresceram por lá. Mas, depois de décadas de conflitos e guerras, muita coisa ficou em ruínas. A capital, Cabul, não tem como esconder as cicatrizes. Vários edifícios foram destruídos por bombardeios. As ruas esburacadas lembram cenários de filme pós-apocalíptico, e a infraestrutura é tão precária que a falta de luz e água é comum em diversos bairros. À primeira vista, Cabul pode até iludir. Algumas regiões até contam com construções modernas erguidas recentemente. Porém, basta se afastar um pouco das áreas principais para ver pedaços de muro derrubados, fachadas crivadas de bala e asfalto remendado de forma improvisada. Caminhar pela cidade, inclusive, não é das tarefas mais fáceis. Além de pouca sinalização, há blocos de concreto para todo lado, postos de controle e gente que vive em clima de tensão constante. Fora da capital, o abandono fica ainda mais evidente. Vilarejos sem acesso a serviços básicos, ruínas de monumentos que um dia foram esplendorosos e estradas de terra que viram um inferno de poeira e buracos no verão, ou de lama e neve no inverno. Assim como seu vizinho Paquistão, o Afeganistão guarda paisagens naturais incríveis, como as montanhas de Bamiyan e o vale de Panjshir, e uma população que se esforça para manter tradições e hospitalidade. Mas as cidades têm um visual pesadíssimo. Isso é inegável, e por isso hoje ele ocupa nossa 8ª posição. Número 7. Quênia. Quando se fala em Quênia, quase todo mundo pensa em safaris, leões, zebras e girafas correndo pela savana. Só que a parte urbana nem de longe tem esse charme selvagem. Nairobi, a capital, é um centro financeiro em rápida expansão, porém sem acompanhar a demanda de infraestrutura. O resultado é um trânsito enlouquecedor, principalmente em horários de pico, e uma mistura de prédios modernos com barracos improvisados que se espalham pelos subúrbios. É comum ver filas gigantescas de carros, ônibus antigos soltando fumaça e pessoas andando no meio das avenidas porque as calçadas, quando existem, estão ocupadas por vendedores ambulantes ou pelo próprio acúmulo de lixo. Além disso, em algumas áreas populares, o saneamento básico é quase um mito e a coleta de resíduos não dá conta. Favelas gigantes como Kibera lembram ao mundo que o contraste social no Quênia é enorme. De um lado, condomínios de luxo, de outro, ruas de terra e esgoto correndo a céu aberto. Apesar de tudo, a capital tem seus atrativos: museus, centros culturais, mercados típicos e uma cena gastronômica que mistura culinária africana com toques indianos e árabes. Mas, se a gente for pensar na questão visual, a feiura urbana chega com força. Então sim, o Quênia é lindo na parte da natureza e safaris, mas suas cidades não costumam representar essa fama de forma tão evidente. Número 6. Haiti. Saindo da África, a gente aterrissa agora no Caribe, mas pode tirar da cabeça aquela imagem de mar azul turquesa e coqueiros balançando ao vento. Nossa próxima parada está mais para purgatório do que para paraíso. O Haiti enfrenta há décadas uma mistura explosiva de instabilidade política, pobreza crônica e desastres naturais. O terremoto de 2010 destruiu boa parte de Porto Príncipe e mais de uma década depois, tem lugar que parece que o tremor aconteceu ontem. Prédios desabados, ruas esburacadas, montanhas de lixo e saneamento precário formam a paisagem da capital. Em muitos bairros, a água não chega com regularidade e basta uma chuva mais forte para a enxurrada levar lama, entulho e tudo que estiver pelo caminho. A coleta de lixo é falha, o cheiro é forte e o visual desanima.
Mercados a céu aberto dividem espaço com esgoto correndo pelas laterais, e o clima de abandono é visível em cada esquina. E como se não bastasse, a criminalidade afasta ainda mais qualquer turista curioso, especialmente fora da zona central. Mas nem só de caos vive o país. Quem vai além da bagunça urbana descobre um povo resistente, com uma cultura vibrante e cheia de história. Música, dança, arte e uma identidade única moldada por séculos de mistura africana e europeia fazem do Haiti um lugar culturalmente fascinante. Só que, se a conversa for sobre estética urbana, aí não tem como passar pano. O Haiti entra com força no ranking dos países visualmente mais caóticos. Um lugar onde o charme caribenho ficou escondido atrás de muita poeira, escombros e promessas não cumpridas. Número 5. Venezuela. Saindo do Haiti, a próxima parada é um dos países mais controversos, desumanos e politicamente explosivos das Américas, a Venezuela. E pode parecer estranho falar em país feio quando estamos diante de um território com praias caribenhas de tirar o fôlego e montanhas dignas de documentário da BBC. Mas basta pisar nas zonas urbanas para entender por que ela está aqui. Apesar de toda essa riqueza natural, o caos político e econômico dos últimos anos transformou as cidades, especialmente Caracas, em retratos do abandono. Onde antes havia modernidade, hoje se vê lixo acumulado, prédios caindo aos pedaços, obras eternamente inacabadas e aquele ar constante de insegurança. E não é só nas periferias. Até os bairros centrais perderam estrutura. Buracos por todo lado, calçadas quebradas, postes apagados e um sistema de coleta de lixo que, em muitos lugares, simplesmente colapsou. O resultado? Montanhas de sacos plásticos, rato passeando sem pressa e um cheiro no ar que dispensa comentários. Faltou água, faltou luz, faltou tudo. E com a fuga em massa da população, muitos prédios residenciais e centros comerciais foram deixados para trás, virando espaços fantasmagóricos no meio do caos urbano. Um cenário triste para quem lembra da Venezuela como potência regional em cultura, petróleo e até infraestrutura. A beleza natural ainda está lá, firme e forte. Salto Ângel, praias caribenhas, florestas deslumbrantes. Mas dentro das cidades, o visual é outro. Decadência, desorganização e aquela sensação de que o tempo parou. E não foi para melhor. Número 4. Paraguai. Cercado por vizinhos barulhentos como Brasil, Argentina e Bolívia, o Paraguai é o tipo de país que costuma passar despercebido nos guias de turismo. Sem litoral, sem vulcões e sem cordilheiras fotogênicas, acaba sendo ofuscado pelos destinos mais badalados da região. E quando o assunto é beleza urbana, bom, aí o Paraguai perde feio. Assunção, a capital, até tem seu charme escondido, mas ele anda meio maltratado. No centro, prédios históricos que poderiam ser verdadeiros cartões postais estão largados, sem restauração, dividindo espaço com construções novas erguidas sem o menor critério estético. O resultado? Um contraste esquisito entre o antigo decadente e o moderno improvisado. As ruas são outro capítulo à parte. Calçadas irregulares, fios pendurados como teia de aranha, lixo mal recolhido e um sistema de drenagem que entra em colapso toda vez que chove. Basta uma tempestade para certas vias virarem canais de água barrenta, com moto sendo arrastada e carro boiando, como se fosse parte do pacote turístico. Nos bairros mais afastados, a situação piora. Falta saneamento, falta asfalto, falta iluminação, sobra buraco, vala e área alagada. Algumas regiões parecem estar esperando o progresso desde os anos 80. Claro, há exceções. Próximo a áreas comerciais ou prédios do governo, o visual melhora. E a cultura paraguaia segue firme. Tem feira, tem chipa, tem artesanato e gente acolhedora. Mas, no geral, a imagem urbana do país ainda carrega aquele visual de cidade que parou no tempo e ficou esquecida na esquina.
O Paraguai tem história, tem identidade, mas no quesito beleza urbana, não passou na revisão. Número 3, Iraque. Chegando ao pódio, em terceiro lugar na nossa lista, está o Iraque, um país que carrega nas costas o título de berço da civilização e, infelizmente, décadas de guerra que deixaram tudo de pernas pro ar. Sim, estamos falando da antiga Mesopotâmia, lar de Babilônia, Ur e tantas maravilhas históricas. Mas basta olhar para o cenário atual para entender por que o Iraque aparece aqui. As últimas décadas foram marcadas por conflitos intermináveis, bombardeios, invasões, terrorismo e instabilidade política. E o resultado? Cidades que parecem ter parado no tempo, e não num tempo bom. Bagdá, que já foi o centro cultural mais brilhante do mundo islâmico, hoje exibe cicatrizes por todos os lados. Prédios remendados, ruas cheias de buracos, blocos de concreto dividindo avenidas por segurança e um sistema de energia que vive dando pane. A coleta de lixo, em muitos bairros, simplesmente não existe. E em lugares como Mosul, a destruição foi tão grande que até hoje o cenário parece um campo de guerra, com fachadas desabadas, escombros por todo lado e uma sensação geral de abandono. Há quem tente reconstruir, claro, mas com a crise política constante e grupos armados rondando a região, infraestrutura não é exatamente prioridade. E sem estabilidade, fica difícil até recomeçar. O Iraque ainda guarda tesouros arqueológicos valiosíssimos, lugares que ajudaram a contar a história da humanidade. Mas enquanto o país não encontrar um caminho para a paz e reconstrução de verdade, o visual de terra arrasada vai continuar sendo a primeira imagem na cabeça de quem pensa no lugar. Número 2, Nigéria. Se tem um país que é grande em tudo, é a Nigéria. Maior população da África, economia movida a petróleo, indústria cinematográfica que só perde para Bollywood e Hollywood, a famosa Nollywood. E cidades que mais parecem formigueiros humanos. Mas beleza urbana? Aí o buraco é mais embaixo. Lagos, a maior cidade do país, é o exemplo perfeito do caos urbano elevado à máxima potência. O trânsito é uma batalha diária. Carros aos montes, ônibus caindo aos pedaços, motos voando entre os veículos, tuk-tuks por todo lado e vendedores ambulantes correndo para lá e para cá. O barulho é constante, a poluição é intensa e o cenário parece um eterno improviso. Favelas superlotadas ocupam boa parte da cidade, convivendo com construções inacabadas e canais entupidos de lixo que transbordam nas épocas de chuva. Em alguns trechos, parece que tudo vai colapsar a qualquer momento. E às vezes colapsa mesmo. Claro, Lagos também tem seu lado rico. Bairros de luxo, arranha-céus modernos, hotéis 5 estrelas e mansões isoladas. Mas a maioria da população encara uma rotina de apagões, água racionada, ruas esburacadas e zero estrutura. Fora das grandes cidades, a coisa só piora. Pobreza extrema, insegurança e abandono dominam muitas regiões. Mesmo assim, a vida cultural da Nigéria é um espetáculo à parte. Afrobeat pulsando nas ruas, gastronomia de sabores fortes, tecidos vibrantes, moda autoral e uma energia contagiante. Só que tudo isso acaba meio engolido pelo cenário urbano bagunçado, onde o colorido da cultura se mistura com o cinza da fumaça e o marrom do esgoto a céu aberto. A Nigéria é gigante, é viva, é intensa, mas no quesito beleza urbana, ficou devendo. Número 1, Somália. No topo da lista, com todos os méritos possíveis, ou melhor, com todos os deméritos, está a Somália. E não é por acaso. A nação do chifre da África virou sinônimo de guerra civil, pirataria e pobreza extrema nas últimas décadas. E se beleza urbana for o critério, ela fecha a lista com chave de ferro retorcido. A capital, Mogadíscio, já foi considerada um paraíso costeiro lá nos anos 70. Hoje, é uma cidade marcada por destruição. Prédios inteiros parecem fantasmas com fachadas rachadas,
telhados desabando e entulho por toda parte. A guerra deixou suas marcas e nunca deu tempo de limpar. Durante anos, a ausência de um governo central funcional significou quase zero de serviços públicos. Nada de coleta de lixo, nada de saneamento básico, iluminação precária. O que existe é mantido por moradores ou grupos armados locais. E como se já não bastasse o caos visual, a insegurança é constante. Andar pelas ruas de Mogadíscio não é algo que se faz com leveza, nem com tranquilidade. O mais triste é que o cenário natural é espetacular. A Somália tem praias de areia branca e águas turquesa que, em outro contexto, estariam em todo o catálogo de resort. Mas essas áreas, muitas vezes, estão abandonadas ou controladas por facções que dominam rotas de contrabando. Para piorar, a seca frequente transforma partes do país em zonas desérticas onde a fome e a miséria se espalham. E no meio disso tudo, sobra a pergunta que muita gente se faz: como um lugar com tanta beleza natural e uma cultura tão rica chegou a esse ponto? A resposta é simples e cruel: caos político. Sem estabilidade, não tem reconstrução. E sem reconstrução, não sobra nada além de ruínas. A Somália é, infelizmente, o retrato mais extremo da devastação urbana. Um lugar que ainda luta para existir e que espera por um futuro que parece sempre adiado. E aí, você achou esse ranking justo? Já teve alguma experiência em algum desses países e viu algo totalmente diferente do que a gente descreveu? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no Belo Mundo, ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos e deixar seu comentário sobre o que achou da nossa lista. Muito obrigado por assistir e até a próxima.